Vinheta de abertura mostra papel amassado com palavras de empoderamento. Transição revela imagem de mulheres. No centro, a frase "Mulheres, nossa força tem muitos nomes". Segundo estudos da organização Girls Who Code, a participação feminina na tecnologia diminuiu. Em 1995, as mulheres representavam 37% da força de trabalho. Jornalista Letícia Leite em plano médio curto, uma mulher jovem adulta branca de olhos castanhos e cabelo curto, ruivo e ondulado. Ela usa óculos de grau, veste blusa preta e fala em um microfone articulado. Em 2022, esse número caiu para 22%. Outro estudo da organização descobriu que metade das jovens que trabalham na área de tecnologia deixa o setor antes dos 35 anos. Por isso, hoje a gente vai tratar de um tema muito importante para muitas mulheres, que é a presença feminina na área da tecnologia. Nós convidamos a nossa diretora do Departamento de Projetos e Sistemas, Ana Paula Flor, Plano médio das participantes no estúdio. E a nossa jornalista Tainá Trajano, para conversar um pouco sobre esse tema e apresentar um pouco para o nosso público nesse podcast especial do Mês da Mulher sobre esse tema. Bem-vindas! Primeiramente é um prazer receber a senhora aqui, Ana Paula. Seja muito bem-vinda. E para começar, acho que a gente pode ressaltar essa questão que a Letícia falou, né? De que a presença feminina na área da tecnologia Jornalista ainda Tainá é Trajano em muito plano pouca. médio curto, uma mulher jovem, adulta, branca, de olhos castanhos, cabelo liso, longo e castanho escuro. Ela veste camisa social na cor terracota e fala em um microfone com braço articulado. Apesar de ter tido alguns avanços, o mercado de trabalho ainda é dominado pelos homens. Então, gostaria de saber, se tendo essa questão em mente, como foi a sua trajetória até chegar aqui no tribunal? Houve desafios nesse sentido? Oi, pessoal. Também quero agradecer a vocês pela presença aqui nesse podcast tão importante, com esse tema tão relevante. Entrevistada Ana Paula Flor em plano médio curto, uma mulher adulta branca de olhos castanhos e cabelo preto, liso e curto. Ela veste uma camisa preta e um blazer branco. À sua frente é um microfone articulado. E respondendo a Tainá, não é? E confirmando também Letícia, realmente 20% dos cargos são ocupados na área de TI por mulheres, apenas. Aqui no Brasil. No Brasil, apenas 20%. E também 75% daquelas que ingressam em alguma universidade no curso de tecnologia desistem no primeiro ano de curso. Então, só comprovando o que vocês falaram e o que nós já sabemos. Então, assim, foi difícil, tiveram muitos desafios também para mim, como para as demais mulheres. E eu sempre cito, e quem trabalha ao meu lado, eu sempre falo sobre esse primeiro desafio, né, não só no curso de graduação, porque como isso vem de décadas, isso é uma consequência histórica. Né? Eu, pelo menos, quando era pequenininha, ninguém chegava até mim para perguntar: você vai fazer o curso de mecatrônica ou engenharia da computação? Ninguém nunca me perguntou. Não sei se vocês também. Não. Ninguém nunca perguntou. Ou, se a gente falar, vão dizer assim: isso não dá dinheiro. Ou então também, tu vai conseguir concluir esse curso? Né? Então, isso já vem um processo histórico. Então, assim, entrei na graduação de Sistema de Informação, fiz mestrado, mas paralelo ao mestrado eu ingressei também numa seleção de professor substituta da UFRN, falando no desafio que a Tainara perguntou há pouco tempo. Um dos primeiros desafios foi quando eu entrei como professora substituta na UFRN, que eu só tinha graduação. Então, a disciplina era linguagem de programação para todos os cursos da área de exatas. Então, eram muitas engenharias, arquitetura, engenharia mecânica, civil, texto, todas as engenharias, como não tinha CIT, como tem hoje, tinha que pagar algoritmo e linguagem de programação. E muitos estavam para se formar, mas, no entanto, não se formavam porque estavam presos nessas disciplinas. E aí eu fui dar aula à noite, que a UFRN, professor substituto, geralmente dava nos horários assim que ninguém queria, os efetivos definiam seus horários e substitutos. E quando eu cheguei o primeiro dia em sala de aula, eram 53 homens. E todos já chateados com a disciplina e tudo. Eu muito novinha, 22 anos. E me bateu um medo muito grande, uma vontade de desistir, de sair correndo. Mas a coragem que a gente tem nas entranhas, as mulheres têm, fez com que eu vencesse esse medo e conseguisse conduzir o semestre muito bem. Depois um ano, depois renovou. E aí foi quando eu entrei em doutorado e depois prestei o concurso da UERN.
E aí começou, esse foi o começo da sua carreira dentro da área de tecnologia. Isso foi o começo da carreira na área de tecnologia, dentre vários estágios, né, que eu também vivenciei no período da graduação. A sua graduação foi em quê? Sistema de informação. Ah, sim. Aí eu entrei depois no mestrado e depois fiz o concurso da UERN, que hoje eu sou professora do Departamento de Ciências da Computação da UERN aqui em Natal, e estou cedida para o Tribunal de Justiça. Mas também, há um tempo atrás, eu fui convidada para assumir um cargo no Executivo, também cedida, e passei por 10 anos à frente da Secretaria de Educação, também coordenando esse setor de tecnologia. E lá foram muitos projetos, também com muitos desafios, porque os recursos são muito poucos. E lá são muitas escolas, são muitos alunos, e a tecnologia é importantíssima para a área da educação. Então, nós conseguimos implantar um sistema chamado SIG-Educ, que iniciou com a matrícula online, e quando eu saí de lá, ao longo dos 10 anos, a gente conseguiu implantar 27 módulos, que aí fazia gestão da merenda escolar, gestão do transporte, gestão da carga horária do professor. Então, assim, ficou muito bem redondinho. E outra experiência prática também foi à frente da implantação de uma infovia, que é a Rede Giga Metrópole, que é uma grande cinturão de fibra ótica, 622 quilômetros de fibra ótica, que perpassa por delegacias, escolas, hospitais, aqui em Natal, na Grande Natal. Então, assim, para esse projeto também foi muito trabalho, foi muito esforço, muito homem do meu lado, e eu tendo a condução de tudo isso, né, com firmeza, muitos momentos assim difíceis de conseguir vencer aquela etapa, mas, como eu falei no início, a gente tem algumas habilidades que é nossa, e que a gente consegue destrinchar e resolver muitas situações. A gente sabe que hoje, como você estava falando, passou pela área da educação, pela Secretaria da Educação. E existe uma demanda de tecnologia muito grande. Aqui no Judiciário a gente vê isso, mas não só no Judiciário, em todas as áreas da vida, no setor público, no setor privado. E ainda assim, as mulheres são metade da população e nem 1/4 dos cargos de tecnologia são compostos por nós, né? Sendo professora, estando ali no dia a dia, na sala de aula, ou então na gestão da educação, qual é o maior desafio? Porque as meninas não entram para a área de tecnologia? A evasão muito alta, não é? A questão econômica, a maternidade precoce também. Muitas meninas engravidam e elas abandonam o curso porque elas não têm apoio, não têm rede de apoio. Como é que vão? Não tem como, né? E aí a tecnologia, eu já vou olhar agora por um viés melhor. A tecnologia, ela trouxe pra gente o trabalho remoto. Né? E aí eu vejo algumas mulheres se beneficiando. O estudo remoto também, né? Porque o estudo remoto, enfim, né? A Covid aconteceu e a gente bate muita palma e agradece aos profissionais de saúde, mas esquece que por trás tinha os profissionais de tecnologia. Porque se não fosse a tecnologia naquele período, não estava nada ia funcionar nos hospitais. Então, assim, as mulheres, elas conseguem agora estar em casa, não é? Algumas empresas, as maiores, dão benefício de creche, enfim, plano de saúde. Então, as empresas maiores, elas conseguem atrair as mulheres para trabalhar na área de tecnologia. Isso é só na área de tecnologia, eu observo, não é? E, inclusive, tenho algumas amigas que tiveram filhos há pouco tempo e não deixaram o trabalho porque a empresa permitiu que ficasse em casa com todos esses benefícios, no trabalho remoto. Ana Paula, puxando esse gancho da questão do incentivo ao trabalho das mulheres na área da tecnologia, na sua perspectiva, qual que é a importância e o impacto que as mulheres têm ao trabalharem nessa área? Ave Maria, é muito alto. Sabe por quê? Porque a tecnologia, ela é transversal, ela está em todas as áreas. Né? A tecnologia está crescendo de uma forma... Então, quando você tem mulheres dentro da tecnologia, a mulher acaba também caminhando em várias áreas. E aí ela consegue chegar na construção civil, consegue chegar na área médica, em vários cargos. Por quê? Porque a tecnologia permite tudo isso. Então, eu vejo isso como um grande impacto.
E o outro impacto que também percebo é porque a tecnologia ela é inovação, não é? Tecnologia é inovação. E nós, mulheres, nós temos, assim, isso é comprovado, não sou eu que estou falando. A gente tem afetividade, a gente tem resiliência e a gente tem criatividade. Então, a nossa criatividade puxa para a inovação da tecnologia. Então, eu percebo que as mulheres, quando ocupam mais cargos na tecnologia, ela também pode trazer inovação dentro da tecnologia. E outro ponto importante também é a parte inclusiva. Porque como nós somos mais afetivas, não é? O nosso olhar é mais sensível. Então, as mulheres também conseguem fazer um trabalho mais inclusivo e ter mais diversidade na área de tecnologia. Você falou um pouco da parte da maternidade e você é mãe. Sou. Como é que foi a sua experiência sendo mãe e profissional da tecnologia? Olha, foi uma grande experiência. Porque ser mãe, a maternidade é só para quem vive. Mas a maternidade também é uma grande universidade. Porque quando eu tenho 2 filhos, eu tenho um de 16 e uma de 10. Então, quando você tem os filhos, você já nessa idade, você começa a trabalhar a gestão de conflitos, quando os meninos estão ali discutindo e você, como mãe, tem que fazer uma intervenção. Você também atua com gestão de tempo. Por quê? Porque você tem que estar toda hora deixando criança, pegando criança em médico, deixando criança em escola, deixando criança, enfim. Então, você já é uma gestora. Uma mãe já é uma gestora, né? Quando a gente é mãe, o que acontece? A Ana Paula, eu não consigo separar. Ana Paula mãe, Ana Paula profissional, Ana Paula esposa, Ana Paula filha, não é? Eu só sou uma. E assim, muitas experiências que eu tenho como mãe, eu trago para cá, para o meu trabalho e me ajudam muito no meu trabalho. Mas não é fácil. Não é fácil você estar à frente. Aqui, por exemplo, trazendo para o caso do Tribunal de Justiça, a gente tem 40 sistemas administrativos. Sistemas diversos. Então, são sistemas que cuidam do extrajudicial, sistema que cuida do precatório, sistema que cuida dos recursos humanos. Então, são sistemas diferentes que a gente tem que colocar. Diário, Sim. Não é? Que todos os dias tem publicações importantes, que não pode ficar inoperante. Então, a gente tem que fazer toda essa gestão funcionar muito bem. E mesmo assim, ao sair daqui, eu tenho os filhos para cuidar, eu tenho a saúde dos meus filhos, eu tenho a educação, a escola, a atividade da escola, uma casa, uma louça, uma comida, roupa, tudo para poder fazer essa junção. Então, não é fácil. Não é fácil. É muito mais fácil a mulher, por vezes, desistir, não é? Mas a gente, mais uma vez eu digo, tem das entranhas, tem uma coragem muito grande e supera de uma forma muito tranquila. E consegue alcançar o que a gente deseja. Sem dúvida nenhuma. Perfeito, Ana Paula. E é importante a gente falar também sobre como essa questão, ela também, da inclusão e da diversidade, ela passa também pelo respeito dos próprios colegas no trabalho, né? Porque muitas vezes a gente lida como sexo frágil e tal. E aí, como que isso pode acabar causando na gente uma autocobrança muito grande e afetando na saúde mental também? Então, como que a senhora enxerga essa questão da autocobrança e de que sempre precisar estar mostrando ser boa o suficiente nessa área? Agora você fez uma pergunta de milhões, não é? Porque a mulher, ela tá toda hora querendo, tem que ser... Não é ela, não. A sociedade cobra essa perfeição materna, perfeição como mulher, perfeição também no cargo que exerce. Então, você tem que estar perfeita a todo tempo. Né? E, assim, tem que ter um controle emocional muito forte para a gente poder conseguir conduzir aquilo da melhor forma possível. Agora, é muito comum, quando a gente está no ambiente, né? Trabalho tem muitos homens... E aí eles vão discordar de você, não é? Isso não aconteceu aqui no tribunal, não. Mas pela minha trajetória, quando eu era bem mais novinha, então acontecia assim, em vez de discordar, dizia, lindinha, você não está entendendo, né? Então assim, isso já baixa a estima de quem está ouvindo. Então você tem que ir para o segundo pensamento
Não, o que eu tô falando é correto. E é assim que tem que ser. E aí a gente trilha. Mas não é fácil, é muita cobrança. E é um meio complicado. Mas já teve muitos avanços. O cadastro de empregados e desempregados, o CAGED, mostrou um aumento de 60% do setor de mulheres em 2022. Tinha 22 mil e passou para 48 mil empregos de mulheres. Então, assim, as coisas estão evoluindo. Eram para estar em um número maior, mas já está evoluindo bastante, não é? Me veio aqui a memória quantas vezes a gente acaba não escutando não precisa se estressar com isso, mas quando o homem fala um pouco mais alto, ele não está estressado, ele está só sendo mais assertivo. Isso é muito comum às vezes, e nem é culpa da pessoa que está pensando isso. A gente está tão dentro da gente, né, que às vezes a gente acaba até pensando essas coisas e não associa que que a gente está diferenciando a pessoa pelo gênero, né? Exatamente, Quando vem de um homem, né? Tudo bem, não, ele está sendo correto e está sendo um bom gestor. E a mulher está nervosa, estressada, tá de TPM. A gente aguenta cada TPM, a gente nem imagina se só fosse isso. Mas o ideal é a gente conduzir, não ter medo, ter coragem, superar os desafios, porque as mulheres têm todas essas condições, isso é provado. E não desistir nem se abalar. Hoje em dia tá as mídias, rede social, né? A gente já cresceu tanto, avançou tanto. E é provado que a mulher dentro de algumas áreas faz com que aquela área evolua. Eu sei que os números não são favoráveis. A gente olha as startups, a maioria lá no Vale do Silício, liderada por homens. Mas aos poucos, essa cara está mudando. É a falta da oportunidade também, né? Tanto a falta do incentivo desde de jovem, né? Até porque tecnologia, querendo ou não, é uma área nova, né? Não. E geralmente os homens estão à frente, né? Assim, mas é porque não existe a oportunidade para as mulheres. Não existe o incentivo. Na verdade, quando teve a primeira propaganda de computador, era para os homens. A propaganda ela foi feita assim. E a primeira programadora que desenvolveu o algoritmo, a Ada Lovelace, em 1815, uma mulher. Né? Então, nós tivemos muitas mulheres na história da tecnologia, mas não foi muito valorizada. Né? Eu esqueci o nome dela agora, me desculpe, mas quem inventou o Wi-Fi também, que provavelmente a pessoa que está ouvindo esse podcast, foi uma mulher. Né? Quem ajudou a levar o primeiro homem à Lua foi uma mulher. Então, e foi uma mulher negra. Mas só que ela atuava mais na parte dos cálculos, né? Do software, porque naquela época ela valorizava mais o hardware. E os homens atuavam no hardware. E as mulheres ficavam mais na parte por trás, na implementação e tudo. E aí exigia muito mais. Aí agora a importância da codificação está aí, né? Todo mundo vendo a importância de desenvolver sistema, enfim. Aliás, agora toda a infraestrutura é muito importante. Futuro, né? Toda a infraestrutura é importante. Tem que estar muito bem integrado. Não existe sistema sem infraestrutura, sem conectividade. Então é tudo muito integrado. Mas lá atrás, essa parte de programação era mais escondida. Não era tão valorizada. A Mary Jackson, que foi uma das principais pessoas que fez toda essa parte de codificação, como você estava falando, dentro da NASA, era uma mulher negra. Inclusive o nosso episódio anterior foi sobre esse assunto. E ela, no filme, retrata que ela demorava muito pra ir no banheiro. Coitada. E aí o chefe dela ficou com raiva, tipo, o que é isso? Você não tá entendendo. Porque além de não ter banheiro de mulher aqui, não tem banheiro pra mulher negra. Eu tenho que ir em outro lugar pra ir ao banheiro. Ela andava cerca de 40 minutos, né? Pra ir até o banheiro e voltar. E por vezes chovia, né? Coitada. Então assim, olha só o sofrimento e não desistia. Super inteligente. Super inteligente. E a gente vê várias histórias como a dela. O nome da mulher que eu disse que tinha esquecido, eu dei uma pesquisada, que é Heidi Lamar, que inventou o Wi-Fi e o Bluetooth também. Que são duas coisas que estão no nosso dia a dia e a gente acaba esquecendo, né? Ninguém nem vive sem, né? Não, hoje em dia não. Vive sem. Exatamente. E para vocês verem como tiveram tantas mulheres ao decorrer da história que foram muito importantes para a área da tecnologia,
mas que com o passar do tempo elas acabaram sendo apagadas mesmo. Os nomes delas não aparecem tanto quanto os dos homens. E como é importante a gente estar falando sobre esse assunto aqui, né? No departamento de projetos e sistemas, somos um total de 50 pessoas. Dessas 50 pessoas, mulheres, eu na gestão, Mariana, Geli e Larissa. Mães, somos 3, Mariana, eu e Geli. Somos só 3 mães. E em um momento, eu dando carona a Larissa, que é uma desenvolvedora, analista, e fui contar desse processo que eu já falei aqui, que eu viajava, passava 12 horas viajando até chegar a Paulo do Ferro e chorava. Quando eu olhei no carro, tava a Larissa com as lágrimas escorrendo. Eu disse, o que foi, Larissa? Ela disse, Ana Paula, quando Luquinhas nasceu, eu saía para trabalhar às 4h30 da manhã, pegava o ônibus e quando eu retornava, ele já estava dormindo. Então, por muitas vezes, eu não via meu filho. Isso me dava uma tristeza muito grande, mas eu precisava trabalhar para dar educação, para dar saúde e alimentação. Então, assim, se você for ver cada mulher, não só da tecnologia, né, mas cada mulher tem um grande desafio. Está passando por uma grande batalha. Só para finalizar agora, que infelizmente a gente não tem todo o tempo do mundo, mas porque é um assunto muito rico e que a gente consegue conversar muito ainda. Mas deixa uma mensagem para as meninas. A gente quer que meninas pequenas, jovens, adolescentes estejam ouvindo isso, ou até mais velha que queira trocar de área. Qual é a sua mensagem para essas mulheres agora? Olha, venham para a área de tecnologia. E como eu falei já anteriormente, é uma área que abraça várias outras áreas. A tecnologia tem inovado, é inovação. E vocês, mulheres, nós, mulheres, vamos ajudar a trazer mais inovação ainda dentro da tecnologia, mais inclusão. Então, é isso do que o mundo está precisando. Então, venham, mulheres, para a área de tecnologia. Vocês vão ser, tenho certeza, muito bem abraçadas. Obrigada pela sua participação, Ana Eu que Paula. agradeço. Vinheta com papel amassado e palavras de empoderamento aparece, seguida pela imagem de mulheres. No centro, a frase: mulheres, nossa força tem muitos nomes. O vídeo desaparece gradualmente até a tela ficar preta.